tu te revelas a mim. Aumenta um pouquinho essa música, por favor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que entrou agora na live, vai compartilhando essa live. Já já a gente começa a orar, tá bom? Pai do Senhor, povo de Deus, vai compartilhando. Quem puder compartilhar, que já já a gente já começa a falar aqui. A gente já começa a nossa oração, tá bom? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria aqui antes da gente começar a nossa oração, estar me apresentando aos irmãos, para quem não me conhece. E também essa live, irmãos, ela vai ficar gravada, né? E vai para outras redes sociais. Depois, talvez as pessoas que forem ver, né, não me conhecem. Então, eu vou estar me apresentando aqui aos irmãos, tá bom? Meu nome é Cleonice. Sou casada com o pastor Ronaldo, sou mamãe de 5 filhos, vou ser avó do meu primeiro neto, congrego na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. São 11 anos caminhando com o Senhor Jesus e 7 anos, né, nesse chamado de pastoreado, né? Então, só para que as pessoas possam me conhecer um pouquinho, mas como eu sempre costumo dizer, não sou eu, né? O foco principal aqui é levar a palavra de Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês durante essa semana, né? Nós vamos estar com essa live à meia-noite, né? Durante toda essa semana são 7 dias de oração. E cada dia vai ter um propósito de oração. Hoje, como nosso primeiro propósito, vai ser a nossa vida espiritual. Nós vamos juntos aqui estar orando para que Deus venha, né, nos abençoar nessa área, para que a gente possa fluir nessa área, na nossa vida espiritual. E eu convido você, antes de eu começar agora, a estar orando junto com você por essa área, né, nesse nosso primeiro dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6 e o seu capítulo 31, amém? Para que a gente costume a orar a palavra de Deus, né? Então, assim, eu gosto de todas as vezes que eu inicio uma oração, procurar um texto bíblico, uma frase, aleluia, daquilo que a gente está buscando, né? Porque aí a gente começa a profetizar a palavra de Deus, né? Juntamente com a oração.
Então, eu peço que vocês agora abrem comigo no livro de Mateus, evangelista Mateus, aleluia, seu capítulo 6 e o versículo 31, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará sua própria inquietação. Basta para hoje os problemas deste dia. Eu vou ler novamente o versículo 33, que vai ser esse versículo que nós vamos estar agora orando juntos, tá? Que fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, nos serão dadas. Então, irmãos, nós temos várias áreas na nossa vida que precisam da gente estar orando e buscando a presença de Deus. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, buscar pela nossa vida espiritual. Acho que é Maiara, né? A Maiara é Mateus, Maiara. Mateus 6, eu li do 31 até o 34, tá bom? Então, a primeira área que a gente precisa nos preocupar, irmãos, é a nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual estiver bem, estiver alinhada com Deus, estiver alinhada com os propósitos de Deus, todo o resto, todas as outras áreas da nossa vida, ela vai fluindo. E aqui nesse texto, ele fala assim, que não é pra gente ficar preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, as preocupações do nosso dia a dia, né? Que primeira coisa a gente venha buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, e todas as outras coisas, elas vão automaticamente ser acrescentadas em nossas vidas, né? E fala assim que no versículo 34 fala que é pra gente viver cada dia, um dia de cada vez. Fala assim, ó, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietação. Basta para hoje os problemas deste dia, né? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Então vamos agora juntos aqui nessa live. Agora a gente vai orar, clamar pela nossa vida espiritual. Tá bom? Então você aí da sua casa, você vai orar junto comigo. Você não vai deixar eu aqui orando sozinha. Você vai orar junto comigo. Nós vamos clamar ao Senhor Jesus para que a gente possamos ter força de continuar. Amém? Eu vou começar a oração daqui. Essa live vai ser muito rápido. É uma live de oração mesmo. Tá bom? E hoje, como eu falei, hoje a gente ora começando pela nossa vida espiritual. Amanhã tem outro propósito, são 7 dias, então fique comigo durante esses 7 dias orando à meia-noite, amém? Vamos orar, te convido a orar agora. Você que está na sua casa, que você pode se ajoelhar, aqueles que, né, de pé, a maneira que você quiser orar ao Senhor Jesus, se coloque aí e vamos orar e interceder a Deus pela nossa vida espiritual, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia de hoje, Senhor, meu Deus, nós estamos começando, Pai, a nossa live, Senhor Jesus, a nossa semana de oração, nesse horário, Pai, da meia-noite. Senhor Jesus, e hoje, Pai, nós estamos clamando, Senhor Jesus, pela nossa vida espiritual, Senhor. A tua palavra, Senhor, a tua palavra, Pai, nos fala, Senhor, em Mateus, aleluia, 6, o seu versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, então, Pai, sobre a tua palavra, Pai, eu oro, sobre a tua palavra, Senhor
Senhor, eu quero profetizar, Senhor Jesus, na minha vida e na vida, Senhor Jesus, dos teus servos, dos teus filhos, de cada um que está entrando agora, Senhor Jesus, nessa live, de cada um, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que vai entrar, dos que vão, Senhor, depois, meu Pai amado, está vendo, Senhor Jesus, essa live. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, por essa área, Senhor Jesus, na nossa vida, a nossa vida, Pai, espiritual, Jesus. Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor Jesus, nesta madrugada, nessa primeira hora da madrugada, Senhor Jesus, que coisa linda, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos reunindo, Senhor Jesus, nesse primeiro horário do dia, Senhor, 7, à meia-noite, Senhor, invocando e adorando, exaltando o teu nome, Senhor. E eu venho, Senhor Jesus, te pedir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor, meu Deus amado, nos ajude, Senhor, a se aproximar de Ti, Jesus. Nos ajude a ter um compromisso verdadeiro, um compromisso real com o Senhor. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, nesta madrugada, nesse início de madrugada, Senhor. Aleluia, que o Senhor, Pai, venha, Senhor Jesus, nos usar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor, coloca aqui, Pai, dentro de nós, do nosso coração, Senhor, um desejo, Senhor Jesus, insaciável, Senhor, pela Tua presença. Um desejo, Senhor Jesus, de querer sempre estar, Senhor Jesus, diante da Tua glória, diante da Tua presença, Senhor. A alegria da salvação, Jesus amado, possa estar, Senhor Jesus, dentro de nós, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, eu venho pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a orar, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus, nos incomode, Espírito Santo do Senhor, de uma tal forma. Começa a nos incomodar para orar, para falar com o Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, nos incomode nas madrugadas, nos incomode pelas manhãs, nos incomode à tarde, de noite, Senhor, em todo o horário. Espírito Santo de Deus, nos incomode, mata, Espírito Santo de Deus, a nossa carne, essa carne, Senhor Jesus, que muitas das vezes não nos deixa orar, não nos deixa buscar a presença, não nos deixa se aproximar mais do Senhor. Jesus, mata, Pai. Espírito Santo, mata essa carne, que nós possamos viver no Espírito, Pai, viver para Ti, viver no Espírito, Senhor, que o Espírito venha vivificar na nossa vida, Senhor, que nós venhamos dar lugar, Senhor, ao Espírito Santo do que a nossa carne, essa carne, Senhor Jesus, que não nos deixa orar, essa carne, Senhor, que não nos deixa, Senhor, meditar na Tua palavra, essa carne, Senhor Jesus, que não nos deixa, Senhor, jejuar, meu Deus, que não nos deixa, Senhor, descer as madrugadas para falar contigo. Espírito Santo de Deus, eu venho lhe pedir, Senhor, nesta madrugada, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, com mão forte, com mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a orar, Pai. Nos ajuda a orar, Senhor. Nós precisamos orar. Senhor, levanta os ciclos de oração das igrejas, Pai. Levanta, Senhor, as mulheres de oração. Levanta, Senhor, meu Deus, nessa madrugada, Senhor, os homens de oração, as crianças de oração, os jovens, Senhor, de oração, meu Pai amado. Começa, Senhor, a nos incomodar, Senhor, de uma tal forma que a gente não venha ficar, Senhor, ficar quieto, Pai, enquanto a gente não se levantar para orar, para buscar a Tua presença, Senhor Jesus. Oh Deus, coloca esse amor nas nossas vidas, Pai. Coloca, Espírito Santo do Senhor, este amor dentro de nós, Pai. Este amor, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Este amor, Senhor Jesus, de poder, Senhor, querer estar, passar dias com o Senhor, passar momentos com o Senhor, Pai. Nos ensina, Jesus amado, quando nós levantarmos, Pai, a primeira coisa é falar com o Senhor. A primeira coisa, Senhor, é agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Senhor,
quando a gente acordar, Senhor, que a gente venha se lembrar de Ti, que a gente venha ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, Pai, nos deu oportunidade, Deus, de poder, Senhor, contemplar a Tua glória, de poder, Senhor, nos redimir, de poder, Senhor, meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos encontrar com o Senhor, de podermos sermos melhores, Pai, a cada dia. Senhor, meu Deus, levanta, Senhor, nessa geração, um povo, Pai, que ora, um povo que busca, um povo que jejua, Senhor, meu Deus. Eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, levanta, Senhor Jesus, nesta geração, Senhor, meu Pai, nos incomoda, Pai. Mata, Senhor, mata mesmo, Jesus, esta carne, Senhor. Mata, Senhor Jesus, esta carne, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a orar, Senhor. Espírito Santo, nos conduz à oração. Espírito Santo de Deus, nos mostra, Espírito Santo, a área que a gente precisa orar, a quem a gente precisa interceder. Nos mostra, Espírito Santo de Deus, a quem nós vai precisar da nossa oração, o que precisa. Nos revele, Senhor, na oração, Jesus amado, que o Senhor quer de nós, Pai amado, Deus eterno, Deus poderoso. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nós precisamos, Pai, nós necessitamos, Senhor, segura nas nossas mãos pra gente não cair, Senhor, nos laços, nas tentações, nas ciladas, Pai, nos ajude a orar, Senhor, nos ajude a orar, Senhor, nós precisamos, Jesus, falar contigo, Senhor, nós precisamos, Jesus, ouvir a Tua voz, ó Pai, nós precisamos, Senhor, dos Teus comandos, da Tua orientação, Jesus, sobre a nossa vida, Pai, nos ajude a orar, Pai. Talvez, Senhor, meu Deus, tenha pessoas, Jesus, que não está conseguindo orar, Pai. Talvez tenha pessoas, meu Deus amado, que não consegue, Senhor, abrir a boca, não consegue se expressar, Pai. Então, Jesus, como a Tua palavra fala, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo de Deus leve ao Pai, leve ao Filho, aleluia, as nossas orações, Pai, que são muitas das vezes regadas por lágrimas, regadas, Senhor, por choros, Pai amado. Senhor, às vezes a gente não tem força, Pai, mas eu te peço, Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos dar força, porque o Senhor é a nossa força, Pai. A Tua palavra fala, Senhor Jesus, que o Senhor é a nossa força, que quando pensamos que estamos fracos, Pai, é aí que estamos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa, Jesus, na nossa fraqueza, Senhor. Então eu oro, Pai, nesta noite, eu oro, Senhor, nessa primeira hora, Pai, da madrugada, lhe pedindo, Senhor, meu Deus, aleluia, pelas vidas, Pai, que não estão mais conseguindo orar, Senhor, pelas vidas, Senhor, meu Deus amado, que não estão conseguindo jejuar, Senhor Jesus, pelas vidas, Senhor, que não conseguem, Senhor, se consagrar, que não conseguem renunciar, Senhor, às suas vidas, ó Pai. Eu venho, Senhor Jesus, interceder por essas vidas neste momento, Senhor, interceder por nós, ó Pai, neste momento, te pedindo, Senhor, meu Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a buscar a presença do Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a meditar nessa poderosa palavra, Pai. Também, Senhor, meu Deus, clamando pela nossa vida espiritual, Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor, que também, Pai, nós venhamos, Senhor Jesus, sermos pessoas, Pai, que tenha, Pai, desejo, que anseia, Senhor Jesus, viver, Senhor Jesus, aqui, Pai, na palavra do Senhor. Que nós, Senhor Jesus, não sejamos pessoas, Pai, de somente, Deus amado, ler a palavra, mas que possamos, Senhor, ser praticantes, Deus, desta palavra, Pai, nos ajuda, Senhor, Deus eterno, Deus querido. Talvez, Senhor, meu Deus, existe pessoas, Pai, no nosso meio, que quando o Senhor vai ler a palavra de Deus, não consegue, Senhor Jesus, entender, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha trazer entendimento, Pai. Que quando, Senhor Jesus, a gente abrir, Senhor Jesus, a nossa Bíblia, quando a gente abrir, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor venha trazer sobre nós, Pai, o esclarecimento. Senhor, revela para nós, Senhor Jesus, o que ainda, Senhor, não foi ministrado. Nos dá novas, Pai, novas ministrações. Revela para nós, Senhor, meu Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela se renova todos os dias. Todos os dias, Senhor, a Tua palavra se renova, Senhor. Deus eterno, Deus poderoso, Senhor Jesus, revela para nós, Senhor Jesus, os tesouros que ainda estão escondidos, Senhor, na Tua palavra.
palavra, Pai. Algo, Senhor Jesus, que muitas das vezes não foi ainda nem ministrado, nem falado, Senhor Jesus. Às vezes passou, meu Pai amado, até desapercebido, Pai amado. Mas eu lhe peço, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai, nos ajuda. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Coloque em nós, Senhor Jesus, o desejo, Pai, de meditar na Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor fala, Pai, em Josué, Pai 1, medite na minha lei de dia e de noite, e dela não se desvie. Aleluia, Jesus. É o Senhor que fala, é o Senhor que manda, Pai. Oh, Jesus, que nós possamos meditar nessa palavra, Senhor, de dia e de noite. Ah, Senhor, que nós possamos viver, Senhor Jesus, essa palavra, que essa palavra, Jesus, possa estar na tauba do nosso coração, como o salmista fala, Senhor, guardei a tua palavra na tauba do meu coração para mim não pecar contra ti, Jesus amado. Que a tua palavra, Senhor, venha estar penetrante, Deus, em nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. E nos ajuda, Espírito Santo, a meditar na palavra do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Senhor, eu quero também, Senhor, apresentar, Senhor Jesus, o nosso jejum. Senhor, talvez, Pai, tenha vidas aqui, Senhor Jesus, que nunca mais, Senhor, abriu um jejum. Talvez tenha vidas, Pai, que nunca também nem jejuaram, Senhor Jesus. Mas eu venho te pedir, Senhor Jesus, nesta madrugada, nos ajude a jejuar, Senhor. Sim, Jesus amado, nos ajude a jejuar. Ah, Senhor, meu Deus amado, a tua palavra fala, Senhor Jesus, que castas de demônios, Senhor, só sai com jejum e oração. Tem coisas na nossa vida, Senhor Jesus, que só sai, meu Deus amado, através de jejum e oração, Pai. Nos ajuda. Talvez a gente estamos, Pai, numa luta travada e já fizemos algumas coisas, Pai. Já fomos nos cultos, já abrimos campanha, mas nós não jejuamos, Senhor, meu Deus. E a tua palavra, Senhor, como eu acabei de dizer, nos diz que algumas coisas, que demônios, castas de demônios só se sai com jejum e oração. Talvez, Senhor, falte só isso, Pai. A gente jejuar, Senhor. Só falta só isso, Pai, mas a nossa carne, Deus, não deixa, Pai. A nossa carne, Pai, não deixa, Senhor, a gente jejuar. Mas como eu comecei essa live, Pai, mata essa carne, Senhor Jesus, que não nos deixa, Pai, jejuar, Pai. Mostra, Senhor, para nós, Pai, qual é o jejum que é para ser feito, Pai. Mostre para nós, Senhor Jesus, qual é o jejum que o Senhor quer, qual é o jejum que lhe apraz. Senhor, meu Deus, mostra para nós, ó Pai amado. E nos ajuda, Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a jejuar. Sim, Deus, nos ajuda, Senhor, a obter, Senhor Jesus, de algumas coisas, Pai. Para viver, Senhor Jesus, o teu propósito sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço também, Senhor Jesus, aleluia, para que a gente possa nos consagrar. Ah, Jesus amado, antigamente, Senhor, nas consagrações, Pai, era tantas irmãs, era tantas pessoas, meu Pai, que logo pelo primeiro horário da manhã, Senhor, eles levantavam, Pai. Tinha aquele prazer, Senhor, de descer à tua casa, de ir, Senhor, à tua casa, Pai, para consagrar as suas vidas, Pai, para começar, Senhor, o seu dia falando com o Senhor e ouvindo os comandos e ouvindo também a tua palavra, Senhor. Nós estamos vendo, Senhor Jesus, que a oração na igreja, Senhor, está se findando. Senhor, consagrações, meu Deus amado, muitas pessoas não dão, Pai, mais crédito. Cultos de ensino, Senhor, e doutrina, Senhor, não dão mais crédito, ó Pai. Senhor, e nós sabemos, Pai, que a oração é o combustível do crente, é o nosso combustível diário, é o que nos ajuda a se manter de pé, Pai. Então eu venho lhe pedir, Senhor, meu Deus. Ah, Jesus, levanta, Senhor, as consagrações. Levanta, Senhor, Jesus, um povo, Pai, para orar, para descer, Senhor, pelas manhãs, Jesus. Jesus, começa a incomodar, Senhor Jesus. A incomodar ao ponto de nós não conseguirmos, Senhor, ficar
na nossa cama, mas a incomodar, Senhor Jesus, ao ponto, Senhor Jesus, de nós lembrarmos que temos um compromisso de consagração, que precisamos, Pai, consagrar, que precisamos nos santificar, nos purificar, Senhor. Ajuda, Senhor, a nós nos santificarmos. Ajuda a gente se purificar, Pai, a cada manhã, a cada dia, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Oh, Deus, eu também quero pedir, Senhor, meu Deus, aleluia, Pai, pelos dons espirituais, Senhor, meu Deus. Sim, Jesus. Deus amado, Deus querido. Senhor, quanto tempo, Pai, nós não vemos campanhas, Jesus, de busca de dom, Senhor. Deus, antigamente, Senhor, o povo tinha prazer, Senhor, meu Deus, de buscar, Senhor, por dom, de buscar, Senhor, Jesus, em falar em línguas, de buscar, Senhor, o dom da profecia, o dom da cura. As pessoas oravam, Senhor Jesus, pedindo para que o Senhor pudesse usar, Senhor Jesus, em alguma área, Pai. Senhor Jesus, nós estamos vendo, Senhor Jesus, isso se acabando nas igrejas, mas eu quero te pedir, Senhor, por esse povo que está aí, Senhor, do outro lado, pela minha vida, Senhor, Jesus, pelos dons espirituais, Senhor, derrama sobre nós, Pai. Oh, Jesus, aquele, Pai, que tem o desejo, Senhor, de orar em línguas, Pai, oh, Deus, batiza, Senhor, com o Espírito Santo. Senhor, talvez tem vidas aí, Senhor, que nunca mais orou em línguas, Senhor Jesus, que comecem, Senhor Jesus, a orar em línguas novamente, que comecem, Senhor, meu Deus amado, a se entregar novamente ao Senhor. Batiza, Deus, com o Espírito Santo. O Senhor ainda é Deus que batiza, o Senhor ainda é Deus, Pai, que entrega dons, Pai, ao teu povo. Senhor, é só a gente buscar. Se a gente buscar, a gente recebe, Senhor, da parte do Senhor. Jesus amado, coloca essa sede novamente no coração do teu povo, Pai, de buscar pelos dons. Hoje nós buscamos por tantas coisas, nós queremos portas abertas, nós queremos tantas coisas, Senhor, mas poucas das vezes, Senhor, nós oramos ao Senhor pedindo os dons espirituais, que o Senhor venha nos usar, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor Jesus, sobre esta terra, Senhor. Também, Senhor, eu te peço, Pai, por aperfeiçoamento de dom. Talvez essa vida já está, Senhor, já tem os dons, já tem dom de pregar, já tem o dom de louvar, da profecia, da cura, Senhor, meu Deus, e tantos outros dons, Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, esse aperfeiçoamento, Senhor Jesus. Aquele que canta, Senhor, que possa cantar, Senhor, aleluia, Pai, mais. Senhor, quando nós formos cantar, Jesus, que vidas venham ser salvas, vidas venham ser curadas, vidas venham ser transformadas. Jesus, quando a gente for ministrar a tua palavra, que o Senhor venha convencer o homem, venha convencer a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, Pai. Oh, Senhor, meu Deus amado, que haja cura, que haja libertação, Senhor Jesus, na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, de uma maneira diferente, Senhor. Nos usa com poder, nos usa, Senhor, com graça, Senhor, meu Deus amado. Venha nos usar, Senhor Jesus, com graça, com poder, com virtude, Senhor Jesus, do Senhor, do alto céu, Pai. Oh, Jesus amado. Senhor, que haja manifestação do teu poder, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, quando o louvor, Senhor Jesus, é louvado, Senhor, do coração, da alma, Pai. Jesus, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, Pai. Oh, Jesus amado, quando nós ministrar, Senhor, a palavra, Senhor Jesus, que a palavra venha nos confrontar, Senhor Jesus. Que não seja, Senhor, só palavras para agradar, Senhor Jesus, aqui o nosso ego, ou agradar, Senhor, as pessoas que vão ouvir, Senhor, mas que venha, Senhor, trazer transformação, Jesus. Transformação, porque a tua palavra é isso, Senhor. A tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, Senhor, meu Deus. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, nos usa, Senhor, de uma maneira diferente, Senhor. Nós somos um povo diferente, Senhor. Nos usa, Senhor, de uma maneira extraordinária, Senhor. Que o sobrenatural venha acontecer, Senhor, sobre a nossa casa, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E aleluias. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Oramos nesse primeiro dia, como eu já falei no início, pela nossa vida espiritual. Amanhã, dá para você ver aí qual que é o propósito? Acho que é família, né? Vamos ver aqui.
Só para me confirmar aqui direitinho. Glória a Deus. Então, como eu falei no início, cada dia nós vamos estar orando ao Senhor Jesus. À meia-noite nós vamos estar aqui, tá? Então, hoje a gente começamos a orar pela nossa vida espiritual. Amanhã nós vamos orar pela família, pela nossa família. Vamos cobrir a nossa casa de oração. Então, amanhã, esse mesmo horário, meia-noite, dia 8, nós vamos estar aqui, tá bom? Convide outras pessoas para estar participando conosco durante essa semana. Essa semana, eu tô nesse propósito da meia-noite. E na outra semana vai ter outros propósitos, mas a gente vamos nos encontrar às 3 da manhã. Tá bom? Quero ver as mulheres e os homens corajosos que vão estar aqui às 3 da manhã. Mas é na outra semana. E aí a gente vai soltando para os irmãos, né, os propósitos de oração, tá bom? Então eu quero mandar um beijo para você que acompanhou até agora, que você possa ter uma noite abençoada pelo Senhor Jesus, né? Que você consiga orar, que você consiga jejuar. Durante essa semana também, irmãos, abre um jejum, tá bom? Abre um jejum. Pode ser um jejum de alguma coisa, irmãos. Enquanto nós estamos aqui nessa batalha de oração, vê algo assim, sabe? Tem pessoas assim, vamos tirar algo, tá bom? Vamos tirar alguma coisa. Talvez você é viciado, gosta muito, não consegue ficar sem refrigerante, todo dia você tem que tomar um refrigerante. Faça isso durante essa semana, começando por hoje. Eu não vou tomar refrigerante. Não vou tomar café. Não vou comer chocolate. Alguma coisa aí o Senhor vai revelar para você e a gente vai ficar essa semana sem, tá bom? Nós vamos fazer esta oração acompanhada de um jejum de alguma coisa aí. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar e você vai tirar durante essa semana, tá bom? Pra gente poder tá trabalhando, irmãos, a nossa vida espiritual, porque como eu comecei a falar para vocês, quando a nossa vida espiritual ela está ok, ela está alinhada com os propósitos de Deus, as outras áreas da nossa vida ela vai fluindo, automaticamente ela vai fluindo. Então, conto com vocês amanhã, dia 8, à meia-noite, nós vamos estar aqui orando pela nossa família, amém? Essa live ela vai ficar gravada, né? Vai para outras redes sociais, depois qualquer coisa eu vou estar também enviando. E se os irmãos sentirem no seu coração de enviar para alguém que precisa estar conosco nessa oração, envie, tá bom? Aqui os meus agradecimentos e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amém?